Sabe, depois de 30 anos de consultório, atendendo milhares de mulheres, mulheres super inteligentes, bem-sucedidas, a gente começa a notar um padrão. E a conclusão é impressionante. A grande maioria dos problemas que destroem carreiras e relacionamentos poderiam ter sido evitados. Evitados com uma única habilidade, uma que a gente quase nunca pratica. Saber a hora certa de ficar em silêncio. É exatamente isso. E olha, é importante deixar uma coisa bem clara desde o início. Saber calar a boca não tem absolutamente nada a ver com ser submissa, com engolir sapo. Pelo contrário, é sobre estratégia. É sobre ter inteligência emocional e poder pessoal. É sobre usar as palavras com precisão para construir e não como uma bola de demolição descontrolada. Então, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o custo real de falar demais. Depois, vamos ver por que nosso cérebro às vezes nos sabota. Aí vem a parte prática, a solução dos 3 filtros. E, para fechar, vamos ver como usar o silêncio de forma estratégica e o poder que isso traz. Para começar, nada melhor do que um caso da vida real que mostra na pele o preço que se paga por não ter um filtro para as palavras. Vamos conhecer a Mariana. Imagina a cena. Uma mulher de 52 anos, super competente, inteligente. Ela chegou no consultório arrasada. Tinha perdido o emprego, o namorado tinha terminado com ela e a relação com a mãe estava por um fio. E o motivo de tudo isso? Ela simplesmente falava tudo o que pensava, sem filtro nenhum, achando que isso era ser autêntica. As palavras dela foram: "Doutora, eu não sei mais o que fazer. Parece que tudo que eu falo se volta contra mim." E aqui está o pulo do gato. A tal sinceridade dela, sem a dose de inteligência emocional, tinha virado uma arma de destruição na própria vida dela. Ok, mas por que a gente faz isso? Por que às vezes falamos coisas e no segundo seguinte já nos arrependemos amargamente? Bom, a resposta para isso não é a falta de caráter. Está na nossa biologia. O nome disso é sequestro emocional. Pensa assim, quando uma emoção muito forte bate tipo raiva, mágoa, medo, a amígdala, que é uma parte bem primitiva do nosso cérebro, ela entra em ação. E ela literalmente desliga a nossa parte racional, o córtex pré-frontal. Nesse momento, a lógica vai embora e a boca vira um canhão, disparando para todo lado. E a grande armadilha está aqui, nesse número, 6 segundos. É o tempo que o nosso cérebro leva para processar uma emoção e deixar a parte racional voltar a funcionar. 6 segundos. Só que a nossa boca leva menos de 1 segundo para soltar uma frase destruidora. É nesse intervalo que o desastre acontece. E isso nos leva a uma reflexão importante. Muitas vezes, a necessidade de falar sem parar, de preencher qualquer silêncio, não é sinal de confiança, não. Na verdade, quase sempre é o contrário. É insegurança. É medo do vazio. Quem tem confiança de verdade não tem medo do silêncio. Usa as palavras com intenção, com precisão, e por causa disso, o que fala tem muito mais peso e gera muito mais respeito. Certo, já entendemos o problema. Mas e a solução? Como a gente treina esse autocontrole? Existe uma ferramenta, uma técnica super simples e poderosa, que é uma adaptação de uma ideia antiga de Sócrates para a nossa vida corrida de hoje. É o protocolo dos 3 filtros. Antes de falar algo importante, especialmente numa situação de tensão, é preciso passar a informação por 3 peneiras. A primeira, isso que eu vou falar é verdade, mas verdade baseada em fatos, não em achismo ou fofoca. A segunda, é necessário dizer isso? Vai ajudar em alguma coisa? Vai resolver um problema? E a terceira, talvez a mais importante, é gentil? O jeito que vai ser dito vai construir uma ponte ou vai erguer um muro? A regra de ouro é cristalina. Se a resposta para qualquer uma dessas 3 perguntas não for um sim bem claro, a melhor atitude, a mais inteligente, é calar a boca. Simples assim. Essa pausa para pensar pode salvar um emprego, um casamento, pode salvar nossa paz. Tá, mas como a gente aplica isso na loucura do dia a dia? Vamos ver agora algumas situações bem práticas em que o silêncio não é só bom, ele é a estratégia mais genial que se pode usar. Primeira situação, quando se está com raiva. Essa é a hora sagrada do silêncio. A raiva é a pior conselheira para nossa boca. A dica é: sentiu a raiva subindo? Não fale. Pegue um papel, o celular e escreva tudo. Bota para fora no texto, porque palavras ditas na raiva têm o poder de destruir em 5 minutos uma confiança que levou décadas para ser construída. Outra situação clássica: falar sobre os planos para o futuro. Sabe por que é melhor guardar para si? Porque quando a gente conta um grande objetivo, o nosso cérebro libera dopamina,
que é o hormônio da recompensa. E aí o cérebro sente como se já tivesse realizado aquilo. Resultado? A motivação para ralar de verdade, fazer acontecer, despenca. O melhor é trabalhar em silêncio e deixar os resultados fazerem barulho. E claro, redes sociais. Hoje em dia é um grande desafio. É preciso parar com essa mania de transformar dor pessoal em post, em conteúdo. Mandar indireta, fazer desabafo público, isso não resolve absolutamente nada. Só expõe a vida, cria mais drama e dá munição para quem não quer o nosso bem. Problema de verdade se resolve cara a cara, não para uma plateia de curiosos. E por último, diante de uma provocação, quem tenta tirar alguém do sério se alimenta da reação da outra pessoa. E qual é a melhor forma de cortar essa alimentação? O silêncio. Ou uma resposta bem curta de uma palavra só. Ok, entendi. Isso desconcerta completamente o provocador. Ele perde o poder na hora porque a gente não entrou no jogo dele. Agora, para a gente fechar e amarrar todas essas ideias, vamos voltar lá na história da Mariana e ver o poder transformador que essa simples mudança de atitude pode ter. Lembra dela? Pois bem, depois de 4 meses aplicando os 3 filtros e praticando o silêncio estratégico, a vida dela se transformou. As brigas com o novo parceiro caíram tipo 70%. As conversas com a mãe, que antes eram só acusações, viraram conversas produtivas. E no trabalho, as pessoas começaram a vê-la como alguém ponderada, madura e equilibrada. Ela não deixou de ser quem era, ela só aprendeu a se expressar com sabedoria. E esse é o grande poder do silêncio. Quando se fala menos, mas com mais intenção, cada palavra ganha um peso enorme. Isso transmite autoridade, confiança. Preserva uma energia emocional que antes era gasta com bobagem. Os relacionamentos ficam mais profundos, porque a comunicação se torna mais significativa. E, de quebra, a pessoa se torna mais misteriosa, mais interessante. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma reflexão que cada uma precisa fazer. Que tipo de mulher se quer ser? A que fala sem parar e ninguém escuta de verdade, ou a que fala pouco, mas que quando abre a boca todo mundo para ouvir e respeita? A escolha, no fim das contas, é nossa.